Olá pessoas, sou o Virgílio, esse daqui é mais um vídeo do canal Beatsmap. Como a gente viu no vídeo anterior, a Atari ela tava com o mercado inteiro praticamente, né? 70% do mercado era da Atari e pelo que se via ela ia ficar lá por um bom tempo, né? Assim, uma sucessão de erros um atrás do outro fez assim com que não só a Atari, mas toda a indústria do videogame entrasse em colapso, né? Assim, foi uma pancada dura mesmo, né? Começando assim com algumas coisas que aconteceram, né? A Coleco, né, que era quem tinha lançado aquele videogame na primeira geração, bem no finalzinho, no mesmo ano que a Fairchild lançou o Channel F, que acabou saindo do mercado depois disso por causa disso, ela voltou agora com um novo videogame de segunda geração, que era o ColecoVision. E o ColecoVision era assim, o melhor videogame da época. Era melhor até que o da Mattel, que era o Intellivision. E não só isso, né? Porque a Mattel ela só tinha o videogame mais potente do mercado. A Coleco ela tinha o videogame mais potente do mercado e ainda chegou já portando o Donkey Kong pro console dela. E nisso, né, a Atari olhou assim e falou: eita, o negócio tá feio. E aí eles decidiram agir e pegaram um videogame igualmente. E pegaram um jogo igualmente popular, que era o Pac-Man. Mas foi justamente portando o Pac-Man que eles encontraram as limitações do Atari 2600. Né? Ele realmente não conseguia rodar o Pac-Man. Assim, eu não sei por que eles não lançaram pro Atari 5200, né, que era o sucessor, que provavelmente poderia rodar o Pac-Man, mas eles lançaram pro 2600, né, mesmo assim. E aí ele tinha sérias limitações que pediam ele de ser igual ao Pac-Man dos arcades. Né? Então assim, você tinha isso daqui, que era o que as pessoas esperavam do Pac-Man, o Pac-Man dos arcades, e isso daqui que foi o que a Atari entregou. Né? Assim, dá pra ver uma discrepância nesse e nesse. Né? O Pac-Man da Atari, ele não conseguia rodar os fantasmas junto com o Pac-Man. Então, assim, eles ficavam piscando, porque cada fantasma aparecia um em cada frame. Então eram vários fantasmas piscando para te perseguir. E a inteligência artificial deles também não era tão boa quanto a do arcade. Né? Não bastasse isso, o labirinto também ele era mais espaçado assim, mas ele era também bem diferente dos arcades para poder ter espaço para as bolinhas, que não eram bolinhas, eram os retângulos, assim, era um negócio horrível e as pessoas assim, detestaram o Pac-Man. Né? Assim, só comprou as pessoas que queriam muito ter um Pac-Man em casa e era isso que tinha no mercado, sabe? Ou comprava esse Pac-Man ou ficava sem. E com isso, foi um golpe muito duro pra Atari, porque as pessoas perderam completamente a confiança nela, sabe? Eles falaram, mano, como é que a Atari lança um negócio desses, sabe? Não dá. E aí a Atari teve que correr atrás, né? Falou, não, vamos ter que se recuperar agora. E foi aí que eles foram lá pegar um filme que estava fazendo um sucesso enorme na época do Steven Spielberg, que era E.T. o Extraterrestre. Eles até colocaram o mesmo nome, colocaram a capa do jogo a mesma do pôster do filme, tudo pra, assim, ficar bem claro, ó, esse jogo é desse filme. Sabe esse filme que tá todo mundo hypado? Então, é o jogo desse filme. Só que é aquela coisa, né? Eles meio que estavam com pressa. Ele tinha que sair antes do hype das pessoas acabarem e antes deles começarem as compras de Natal, né? Porque o Natal era a época mais lucrativa do ano e eles precisavam dele prontos antes de começar as compras de Natal. Esse foi o maior erro deles, porque o jogo foi desenvolvido em 5 semanas. 5 semanas. Assim, isso é impossível. Não tinha como, com os recursos da época, você fazer um jogo como o ET, do jeito que eles queriam que fosse feito, em 5 semanas. Sabe? Não dava.
E assim, uma coisa, não apresse os programadores, aliás, não apresse ninguém para fazer o trabalho deles mais rápido. Vai sempre ficar horrível. E foi o que aconteceu com o ET. Né? Assim, as pessoas olharam aquilo e falaram, não, não dá, sabe, não dá. Assim, vendeu um pouco, né, para algumas pessoas que estavam no hype lá e compraram direto, mas depois as pessoas foram vendo que não, cara, não dá pra jogar esse jogo. Com isso, os cartuchos foram voltando pra Atari, né? As lojas falaram, não, fica com isso daí. Foi, assim, o que acabou com a Atari mesmo. Mas é claro que não ia ser só isso que iria acabar com toda uma indústria. Um outro fator que contribuiu muito para isso foi a quantidade de consoles no mercado. Assim, tinha muitos consoles mesmo, né? Eu vou passar uma lista deles aqui. Eram muitos consoles. E eles, assim, não eram lá grande coisa, sabe? Era console do pessoal que tava vendo que o console tava vendendo e resolveram entrar nesse mercado também. Mas, assim, a maioria era de baixa qualidade, sabe? Não atendia o que as pessoas precisavam. A maioria, tinha uns que era só uma cópia do Atari. O próprio ColecoVision fez um dispositivo para rodar jogos de Atari nele, sabe? Era tudo indo na onda dos consoles. E com isso o mercado ficou saturado de consoles. O mesmo problema do que aconteceu na primeira geração. Era muitos consoles. As pessoas não sabiam, assim, não tinha uma direção para onde comprar, né? A maioria comprou Atari mesmo, né? Porque era o que mais estava sendo vendido e tal. Então, assim, foi um certo impacto, mas não foi lá essas coisas, né? Agora, as produtoras third party aumentando o número cada vez mais, isso sim foi um impacto muito, mas muito grande. E, assim, os jogos também não eram da melhor qualidade dessas produtoras third party. O próprio fundador da Activision, né, o David Crane, ele olhou para aquilo e falou, gente, o negócio tá feio. São muitas produtoras third party e a maioria é uns capitalistas querendo se aventurar, mas que não sabe nada de jogos, contratando uns programadores sem nenhuma experiência para fazer uns jogos meia boca. E foi exatamente isso que aconteceu. Os jogos dessas empresas eram horríveis, né? Era, assim, uma coisa de outro mundo. Assim, nas palavras do próprio Crane, era os piores jogos que se pode imaginar. E, assim, não eram poucas desenvolvedoras. No CES, Consumers Electronic Show, né, tinham 3 desenvolvedoras third party. No próximo, 6 meses depois, tinha 30. 17 delas anunciando mais de 90 jogos para aquele ano. Gente, 90 jogos em um ano. Isso com 17 empresas. Né? Ainda tinha as outras, né? Porque eram 30. Então, assim, tinha muito jogo mesmo. E a maioria era uma desgraça. E aí, depois, né, 6 meses depois, de 30 foi para mais de 100 desenvolvedoras third party. Assim, saturado não descreve o que estava acontecendo ali. E, assim, o impacto disso foi muito grande por um motivo muito simples. Imagina que, assim, você tá nadando, assim, num oceano de cocô. Só tem cocô, assim, por todo lado que você olha. Mas você sabe que ali no meio tem um brigadeiro e você quer esses brigadeiros que estão por aí. Mas são muito poucos, no meio de um oceano de cocô. E aí, assim, o único jeito de você saber se é um cocô ou se é um brigadeiro é experimentando. Você tem que pegar, comer e saber que gosto tem. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com os jogos. Você tinha que ir lá comprar para saber se era um jogo bom ou não, né? Assim, não tinha sites especializados, tal. Tinha umas revistas lá que você podia comprar tal, mas não era como era hoje, sabe? Era muito complicado.
As produtoras dos consoles, elas até tentaram proteger os consoles, né, com alguns artifícios lá que impediam eles de fazer engenharia reversa para entender como funciona e desenvolver os jogos para eles. Só que mesmo assim não adiantou. Eles conseguiam quebrar lá, né, essas seguranças e faziam do mesmo jeito. Né? Mas assim, isso pelo menos dificultou um pouco, né, quando a Coleco e a Mattel fizeram isso. Já a Atari, como foi uma das primeiras a isso acontecer, estava completamente vulnerável, sabe? Era muito jogo ruim sendo lançado para Atari. No caso, algumas produtoras, né, como a Activision, por exemplo, ela pagava royalties para a Atari, né? Ela fazia lá jogos, fazia jogos bons pro Atari e pagava royalties. Uma third party, assim, que ajudava a Atari mesmo, né? Agora as outras não, elas não pagavam royalties, simplesmente faziam engenharia reversa no videogame, lançavam os jogos e pegava todo o lucro para elas. O capitalismo na sua forma mais pura. E aí não teve jeito, as pessoas foram perdendo cada vez mais a confiança nos videogames, né? Falaram, cara, eu não tenho como pegar um jogo e saber se é bom, sabe? É só isso. E o desastre que a Atari teve com Pac-Man e depois com ET foi, assim, um impacto ainda maior, né? Porque eles falaram, pô, eu não posso confiar nem na Atari, como é que eu vou continuar comprando jogos? E assim, ainda teve um último elemento, assim, que pra poder a empresa quebrar. Porque se fosse só os videogames, né, as pessoas meio que não iam ter escolha, né? Falar, é o que tem, né, pra poder jogar. Mas não, os computadores estavam ficando cada vez mais baratos, né? Você podia ter um computador que ia rodar jogos, às vezes até melhor do que os videogames, e ainda iam fazer mais coisas, né? Contra um videogame que só tinha os jogos. Antes, quando os computadores eram muito caros, tipo $1.500, né, um videogame de $200, $300, pode ser melhor, né? Os PCs foram diminuindo o preço, diminuindo, até que chegaram a preços competitivos com os consoles, sabe? Às vezes até o mesmo preço que um console. As pessoas começaram a comprar PCs, né? E jogar os jogos nos PCs mesmo e adeus videogame. E assim, isso também foi alimentado por algumas revistas especializadas em jogos para PC, né? Porque assim, se provou um baita de um tiro no pé. Porque elas ficaram falando lá que videogame vai acabar, videogame é uma mídia morta, PC é muito melhor e tal. E não estavam vendo que falar que videogame era uma mídia morta estava acabando com o mercado deles também. Porque eles estavam falando sobre videogames para PCs. Sabe, algumas empresas ainda foram um pouco espertas e mudaram para software ou para simuladores, assim, né? As próprias empresas também falaram, não é videogame, é um software de computador, é um simulador tal, para tirar essa imagem de videogame, porque falar de videogame era assim, tava virando uma coisa suja na mídia. Essas próprias revistas que ficaram criticando os videogames depois faliram, né? Não viram o erro que estavam cometendo. Bom, e no fim ainda teve os arcades, né? Porque, beleza, os videogames foram aquele desastre lá, né? Porque assim, isso tudo que eu tô falando foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, sabe? Os consoles, tendo muito console no mercado, tendo muito jogo, as próprias desenvolvedoras também fazendo cagadas com os próprios jogos, né? Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. E os arcades, eles eram você usava moedas de 25 centavos para ligar eles, né? Então assim, a pessoa colocava lá 25 centavos e jogava. Só que tinha inflação, né? E com a inflação aumentando, eles precisavam aumentar o preço dos jogos. Só que era só você colocar uma moeda de 25 centavos e o jogo ligava, né? E assim, isso daí é uma coisa de hardware, né? Não é tão simples de resolver assim. Então eles foram até o governo mesmo, começaram a falar, cara, faz umas moedas de $1 menores pra gente poder arrumar as máquinas para aceitar moedas de $1, porque senão não vai dar. E assim,
até deu certo, assim, né? Falaram, não, vamos lançar umas moedinhas aí de $1 e tal. Mas não deu certo, né? Era praticamente pegar umas moedas específicas de $1 só pra jogar videogame. Não teve jeito, o mercado de arcades logo acabou falindo também. Demorou um pouquinho mais do que o mercado de consoles, mas no fim acabou falindo também por outros motivos, né? Por motivo de inflação mesmo. No Japão, eles usaram desde o início, né, moedas de 100 ienes, e aí por causa disso o mercado de arcades no Japão não faliu, né? Inclusive o mercado de arcades no Japão continua vivo até hoje. Né? Até hoje é comum as pessoas irem em arcades jogarem. Também, isso daí foi uma coisa que aconteceu especificamente nos Estados Unidos. Só que assim, tipo, aconteceu no país inteiro, sabe? Foi em escala nacional mesmo. Uma coisa curiosa, né, que aconteceu com a Atari, porque ela voltou vários cartuchos, né, do jogo ET. Eles não tinham o que fazer com aquilo, sabe? Não tinha onde guardar tal. Eles falaram, mano, não sei o que a gente faz. Assim, enterraram tudo no Novo México. Foram lá, fizeram um buraco, colocaram os cartuchos lá e enterraram. Isso por muito tempo ficou como uma lenda urbana lá de que tinha um cemitério de cartuchos de ET da Atari. Né? E assim, era só uma lenda urbana, né? Ninguém acreditava mesmo nisso. Depois de uma escavação em 2014, encontraram esses cartuchos. Tipo, realmente tinha acontecido mesmo. A Atari foi lá e enterrou os cartuchos porque não tinha o que fazer com eles. Foi uma coisa que realmente entrou pra história. O jogo ET, ele entrou pra história por causa disso, como o pior jogo de todos os tempos, e também como o jogo que foi enterrado porque não tinha o que fazer com ele. Foi realmente um momento histórico nos jogos. Mas assim, isso também ficou sendo lembrado como a falência completa do mercado de jogos nos Estados Unidos, né? Assim, foi meio que simbólico, né? Foi o enterro dos consoles e dos jogos para consoles nos Estados Unidos. Isso deu oportunidade para um país do outro lado do Pacífico, que algumas empresas começaram a crescer, e duas delas que realmente iriam fazer uma fama internacional. Né? Mas isso daí já é conversa pro próximo vídeo. Né? Se vocês gostaram, comenta aí, né? Como sempre, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreve aí, alguma sugestão, alguma correção. E a gente se vê no próximo vídeo.